chegou aos 800. Portanto, a doença, nesta altura, tem uma mortalidade semelhante, quando muito, às pneumonias. As pneumonias matam 17, 18 pessoas por dia em Portugal. Portanto, tem uma contribuição para a mortalidade geral já muito pequena. E estes números é que são os importantes. Se sobe um pouco, se desce um pouco, não é muito importante, porque está a fazer o seu percurso. Importante é que não tenha consequências graves para as pessoas e que o Serviço Nacional de Saúde tenha capacidade para lhe responder. E, portanto, estamos numa situação de endemia. Não há que dramatizar. Não há que... Eu terminava com mais um slide também, agora escrito, para as pessoas verem em casa, que tem estas notas que aqui está. Quer dizer, o que se deve tirar daqui hoje é: temos que passar a viver na presença de Covid. Não é eliminar a Covid, ela vai continuar a existir. Simplesmente a Covid será mais uma causa de constipações. Já há várias. Nós, quando temos uma constipação, não se faz uma análise para ver qual é o vírus, mas é sempre um vírus. É mais um. Nada mais do que isto. Temos que vacinar as pessoas vulneráveis, os velhos e os doentes crónicos, para que os casos que vão acontecendo não causem morte, compreendem? Mas este grupo só no outono, porque a doença tem uma polaridade, como já se percebeu, para o inverno. Temos que limitar as medidas. Felizmente, a Direção-Geral de Saúde fez isto hoje. Eu redigi esta linha antes de o saber, mas limitar as medidas de proteção individual ao mínimo necessário. E o mínimo necessário são dois, sabem? Um é os serviços de saúde ou as situações em que se está perante alguém doente. Portanto, situações bem concretas, semelhantes ao que sempre foi. Já não medidas de rua, já não medidas de ir aos espetáculos ou ao cinema, que já não faz nenhum sentido. E a outra medida, ainda nesta terceira linha, é que tem que ser as pessoas a decidir isso. Isto é, se o meu amigo começar hoje a ter febre e achar que está com gripe, tem obrigação de andar com máscara para proteger as pessoas da gripe. Se tiver uma constipação, estiver com olhos injetados, com corrimento nasal, constipado, tem obrigação de pôr uma máscara para proteger as pessoas com quem contacta. Mas tem que ficar na esfera da decisão pessoal e da cortesia. Temos que aprender, portanto, desta lição toda, a ter um comportamento mais urbano, mas deixar de ser medidas restritivas impostas e passar a ser medidas assumidas. A doença já não tem gravidade que justifique que o Estado nos impeça, seja do que for, compreende? Já não é legítimo. A liberdade pesa mais do que isto, uma vez que a doença não tem essa gravidade. Portanto, em relação a esta descida, que agora sobe um pouco, suba ou não suba, ela pode vir a subir bastante, porque estamos perante, outra vez, uma transformação do vírus. Toda a gente já ouviu isto. Este vírus Omicron é um vírus que produz muitas variantes de si próprio, e uma delas, a BA1, é ainda mais infecciosa que ele próprio. Causa uma doença ligeira, mas ainda mais infecciosa. Portanto, é natural, é possível que suba um pouco, mas não vai alterar em nada o nosso custo de vida. É muito interessante isto, porque o que fez acabar a preocupação da Covid destas 3 semanas últimas não foi nada disto. Foi a guerra. A guerra que tirou. Exatamente. Nós esquecemos que, quando começou a guerra, esquecemos que ainda existia. Foi nitidamente. Mas repare, mas não aconteceu nada. Em consequência disso. Quando foram as eleições, lembra-se do alarido que se fez por aí fora. E os casos não aumentaram conforme o senhor previu. E não foi desgraça nenhuma. Portanto, nós temos que viver agora, portanto, nesta atitude de serenidade para a frente. E é essa atitude que nós temos que ter, que era uma dos conselhos que o seu professor tinha dado nos últimos meses aqui na VMTV, que dependia de nós ultrapassarmos isto ou não, mediante as nossas decisões. E hoje está a DGS com essa mudança de atitude. Sim, veio finalmente. Já podia tê-lo feito, porque pela Europa fora, isto já se percebeu há muito, e já se limitou muito a circulação em liberdade. E bem, aqui foi-se mais restritivo, como é habitual, mas enfim, está a fazer-se agora o percurso.
E eu gostaria muito de ver agora acontecer era o contrário, o reverso do que aconteceu. Quer dizer, a população aderiu muito bem às medidas. Com falhas aqui e acolá, mas muito bem. Muito melhor do que a gente poderia imaginar há 2 anos atrás. Passado o problema, quando o problema se atenua, é vital que a gente volte à vida normal, compreende? Que as crianças vejam os adultos sem máscara a sorrir, que na escola vejam os professores e os educadores sem máscara para sorrir, porque há expressão no processo de aprendizagem e da compreensão, para que as pessoas saiam de casa e se dediquem a atividades cívicas, por exemplo,